Fala, meu padrinho, beleza? Professor Sidney Herculano de Geografia para mais um assunto aqui. Hoje nós vamos abordar o complexo da Amazônia, as suas características, o seu processo de valorização econômica, também os projetos de mineração que o governo ele vai incentivar, o histórico da ocupação, enfim. A gente vai estudar bastante esse complexo na aula de hoje. E quando esse assunto cai na prova, seja da ESA, seja da SpaceX, muita gente fica de bobeira, porque não dá devida atenção para essa área que ela merece para ser estudada. Se você quer uma dica de um livro que apresenta características bem detalhadas sobre esse complexo, que é utilizado como nossa referência bibliográfica aqui, eu te falo que é o livro do Demetrio Magnoli, do ano de 2012. Então procura esse livro daí, que eu fiz um resumo aqui no quadro, bem importante, que vai falar exatamente das características dessa área. Então vamos lá? Vamos pro vídeo? Bom, meus amigos, a gente começa dizendo o seguinte, que o Complexo da Amazônia possui 9 estados. Eu não quero que você se limite apenas à região norte. Eu quero que quando você ouça a palavra Complexo da Amazônia, você entenda que ela abrange não só a região norte, mas também dois importantes estados, como o estado do Maranhão e também o estado do Mato Grosso. No total, além desses dois, 7 estados da região norte também irão ser incluídos nessa importante área de planejamento. Então, no total, são 9 estados que compõem o complexo regional da Amazônia. Outra característica importante é o seguinte, é que possui baixa densidade demográfica. Quando eu falo densidade demográfica, eu simplifiquei aqui no quadro, é a relação da população com o seu espaço físico. Um conceito muito similar que a gente pode usar é o conceito de povoamento. Quando a gente fala que há uma baixa densidade demográfica nesse complexo, significa que há uma má distribuição da população pelo seu espaço físico. Ora, eu não estou dizendo apenas que tem pouca gente. Eu estou dizendo que a população em toda a imensidão dessa área, ela está mal distribuída pelo seu espaço físico. E 2 pontos nós podemos citar que são fatores para que tenha essa má distribuição da população. Um dos pontos foi a falta de valorização econômica para uma ocupação efetiva dessa área, ou seja, poucas pessoas foram atraídas para esse complexo, como foi, por exemplo, atraído para a região sudeste, como foi atraído para a região sul, como foi atraído para a região centro-oeste. E o segundo ponto é que temos uma floresta muito densa, né, que dificulta a penetração de pessoas em grande parte dessa região. Então, foi uma região que se estabeleceu com uma baixa densidade demográfica, uma baixa população em relação ao seu espaço físico, ok? Beleza. Terceiro tópico, se destaca pelo setor primário da economia. Quando eu falo setor primário, gente, eu estou falando da agricultura, da pecuária e também do extrativismo. Mas vamos dar um destaque aqui para o Complexo da Amazônia? Nós vamos ver que temos grandes reservas extrativistas nessa área. O destaque do setor primário aqui vai ser a extração, seja essa extração vegetal ou a extração mineral. A extração vegetal foi o que inicialmente impulsionou a economia da Amazônia, lá no período colonial, um tipo de atividade que ficou conhecido como drogas do sertão. Então, quando a gente fala sobre essas especiarias, a gente fala de um tipo de extração vegetal que vai sair a partir da castanha do Pará, do cacau, do açaí, do guaraná, ou seja, aqueles produtos tropicais que tinham aqui na Amazônia como ainda tem. Agora, quando eu falo extrativismo mineral, eu estou falando dos recursos que a própria geologia nos dá. E aí eu incluo o ferro, o aço, o alumínio, o cobre, o níquel, o ouro, que essa área também vai ser muito rica nesse tipo de recurso. Então a gente vai perceber que, do ponto de vista extrativista, nós vamos ter tanto reserva vegetal quanto grandes reservas minerais. O destaque dessa região é para o extrativismo. E nós vamos ver que Vargas chamava essa área de uma área que seria a nossa conquista moderna, porque seria, de fato, a área que precisaria ainda ser incluída num projeto de desenvolvimento do Brasil. E, por conta disso, vai acontecer um grande atraso no seu desenvolvimento. Se você pega o contexto do Brasil, da história do desenvolvimento brasileiro no século XX, você vai ver que alguns personagens como o Juscelino Kubitschek e os personagens que vão suceder ali o governo na ditadura militar, eles vão ter uma grande ambição de tentar conquistar a região da Amazônia. E quando eu falo conquistar, eu não estou dizendo que não era nossa nesse período. Eu estou dizendo que faltava um determinado tipo de desenvolvimentismo que fizesse essa região ser integrada no eixo econômico do Brasil. Afinal, o eixo econômico do Brasil era a região sudeste e a região sul,
que estavam passando por um acelerado processo de industrialização. Mas a partir da década de 60 e 70, a região da Amazônia começa a tentar se inserir nesse processo de integração. E aí você vai ver construção de estradas, você vai ver construção de hidrelétricas, você vai ver incentivos a alguns tipos de empresários com capital privado que vão tentar ser estimulados para ir para essa região exatamente para poder promover o seu desenvolvimento. Agora, um ponto importante também sobre essa conquista moderna era uma necessidade, até porque uma região que é muito grande, que tem muitas fronteiras com países vizinhos e que é pouco povoada, essa região também era muito suscetível a invasões. Então, era uma grande preocupação do governo brasileiro que essa região acabasse, sendo invadida por alguns vizinhos aqui do nosso território da América do Sul. E para que isso não acontecesse, foi necessário valorizar essa área e assim promover o seu desenvolvimento. Tá suave? Tá beleza? Olha aqui, gente. Vamos ver exatamente a partir de agora os projetos desenvolvimentistas. O que o governo fez para poder desenvolver essa área, atrair investimentos para essa região? Eu chamo a atenção para que você veja que, diferente da região sudeste, aonde capital foi se inserindo de maneira bem espontânea, no primeiro momento, claro, por causa da mineração lá no século XVIII, depois por causa do café no século XIX e por conta dessa conjuntura a indústria no século XX, a região da Amazônia não era uma região bem vista para investimentos. Até porque não tinha um forte mercado consumidor, não tinha disponibilidade de transportes, não tinha também rede muito densa energética, então não era uma área que atraía por si só de maneira espontânea investimentos. Então, dessa forma, foi necessário que o Estado ele promovesse medidas para poder, claro, atrair o investimento, atrair o capital para essa região. E uma dessas medidas foi a criação, em 1953, da SPVA, que é a Superintendência do Plano da Valorização Econômica da Amazônia. No governo Vargas, nós vamos ter esse órgão sendo criado e o objetivo desse órgão vai ser atrair investimentos e também financiar obras. A rodovia Belém-Brasília vai ser um dos empreendimentos que serão financiados pela SPVA. Mas o Vargas, ele ali não vai ficar muito tempo no poder para promover a SPVA, para poder fazer com que esse órgão ele rendesse exatamente os objetivos que eram os objetivos do governo. Afinal, no ano seguinte, o Vargas ele não vai mais estar disponível para ser o nosso presidente. Claro, você sabe que ele vai se matar, né? Então, automaticamente, ele não vai estar aí para poder fazer esse órgão se desenvolver. Então, a SPVA ela vai ser substituída posteriormente pelo que a gente ficou chamando de SUDAM. Em 66 é criada a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Esse órgão ele foi criado no meio da nossa ditadura militar, ou regime militar, assim como você preferir chamar. A SUDAM foi também um órgão de desenvolvimento que foi muito espelhado num outro que estava sendo realizado lá no Nordeste, que foi a Sudene. O sucesso da Sudene, no primeiro momento, ele vai impulsionar o surgimento da SUDAM, da SUDECO, da SUDESUL. Vão ser vários órgãos para promover investimentos para cada região específica do Brasil. Então a SUDAM ela vai substituir a SPVA que foi criada na década anterior. O objetivo é o mesmo, atrair investimentos para a Amazônia. Mas a SUDAM ela vai definir a área que vai ser compreendida a floresta amazônica. Ela vai chamar essa área de planejamento de Amazônia Legal. A Amazônia Legal é uma área que compreende todos os estados que têm a característica da floresta amazônica e, como tal, necessitariam de um planejamento mais integrado por parte do estado. Vamos ver a área que compreende a Amazônia Legal? Olha aí a área que compreende a Amazônia Legal, todos os estados que seriam o objetivo de desenvolvimento da SUDAM, para esses estados que a SUDAM iria se esforçar para promover um grande desenvolvimento. Show de bola? Beleza? Olha aqui que importante. A Amazônia Legal vai se dividir em duas. Nós temos aqui a Amazônia Ocidental ou Amazônia Oeste, compreendendo os estados de Roraima, Amazonas, Rondônia e também o Acre. E nós temos a Amazônia Oriental ou Leste da Amazônia, com os estados do Mato Grosso, Pará,
Tocantins, Maranhão e também Amapá. Agora você visualizou que quando eu falo Amazônia, eu não estou falando apenas da região norte. Eu estou integrando aqui alguns outros estados muito importantes, como é o estado do Maranhão e o estado do Mato Grosso, que também terão essa necessidade de planejamento, que também terão a floresta amazônica. E já foi questão de prova, eu vou pedir, contra a regra, coloca aí na tela, você está visualizando essa questão que fala o seguinte: quais são os estados brasileiros que compõem a Amazônia Ocidental. Nesse caso, nós temos Amazônia, Acre, Rondônia e também Roraima. Show de bola? Olha só que beleza. Volta aqui para mim, que é muito importante você entender a Sudam também. Olha só, a Sudam, ela também vai ser responsável pela criação do Banco da Amazônia, ou BASA, que será responsável pelos financiamentos de qualquer tipo de empreendimento que fosse se deslocar para esse importante complexo da Amazônia Legal. E também a Sudam vai desenvolver essa área num conceito de tripla fronteira, que vai ser uma área onde nós temos uma fronteira demográfica, com a necessidade de atrair pessoas, imigrantes para essa região, e eu vou dar um destaque aqui para os imigrantes nordestinos, que vão ajudar muito nas construções, nos empreendimentos, sendo mão de obra na região da Amazônia. Uma fronteira econômica, que seria a área para você poder valorizar e atrair o capital privado, e também uma fronteira geopolítica, com a afirmação do poder do Estado, sobretudo nas áreas de fronteira. Então, quando a gente fala da Sudam, ela vai definir essa área como uma área de um grande planejamento integrado, numa tripla fronteira, numa tripla ação, que iria em conjunto promover um grande desenvolvimento e, claro, não é atrair o capital de maneira bem mais integrada. Tá tranquilo, meu padre? Tá de boa? Então fica aqui comigo que agora a gente vai ver os projetos que vão tentar valorizar as reservas extrativistas e também atrair, claro, o capital industrial para essa região. Um importante projeto que foi criado na década de 1950 foi a Zona Franca de Manaus, no estado do Amazonas. Ela funcionaria como um porto livre. Foi instaurado como um porto livre com isenção de impostos para a importação, que iria beneficiar qualquer empresa que precisasse, claro, trazer produtos de fora do Brasil. É importante a gente saber que na década de 50, na década de 60, 70 e 80, o Brasil era um país fortemente protecionista. E trazer produtos de fora estava ficando sempre muito mais caro. A ideia lá desde o governo do Vargas era valorizar o mercado interno por meio de uma política de substituição de importações. Porém, aqui na Zona Franca de Manaus, nós poderíamos importar produtos com isenção de impostos, ou seja, seria uma vantagem para as empresas que quisessem ir para a Zona Franca para se instalarem. Então, automaticamente, assim, a gente sabe que naquele momento a região do Complexo da Amazônia não atraía muito capital por ser uma região bem distante dos mercados consumidores, porém a vantagem que quem fosse para essa área teria era justamente conseguir ter essa isenção na questão dos impostos. E a Zona Franca será administrada por um órgão que vai ser criado no momento, que vai ser a SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Efetivamente, a Sudam só vai ser criada na década de 1960, mas já é instaurada como um porto livre já desde o governo do Juscelino Kubitschek. Isso já caiu também em uma prova militar, põe na tela, foi na prova da ESA, que perguntava exatamente o ano em que foi instaurado essa área de influência, esse porto livre que vai ser a Zona Franca de Manaus. Então, uma coisa é a lei que cria, que foi no ano de 1957. Outra coisa vai ser efetivamente o espaço físico ele ser implantado, ok? Atualmente a Zona Franca de Manaus atua fazendo a produção ali de eletroeletrônicos, de eletrodomésticos, produtos de linha branca, no caso, motocicletas, e não usa matérias-primas do Brasil. As matérias-primas são importadas por conta exatamente dessa isenção de impostos. Outro importante projeto foi o Polo Amazônia. Esse projeto era um programa de investimentos tanto na questão do extrativismo mineral quanto também na agropecuária. Então ele dava incentivos a esses tipos de projetos.
quem fosse para lá para poder fazer um tipo de mineração, atividade mineradora, ou também para poder criar áreas de pastagem, para poder fazer algum tipo de produção agrícola, teria incentivos da Sudan para poder instalar esses tipos de empreendimentos. E além desses incentivos financeiros, no caso financiamento do Banco da Amazônia, eles também teriam a facilidade para introduzir as áreas de pastagens e também promover a abertura de fazendas. Então ficou um negócio muito rentável você comprar terrenos ou começar a abrir áreas de pastagens nessa região, porque você tinha esses incentivos que, claro, não é, transmitiam uma possibilidade muito grande de lucro. Agora, vale ressaltar que à medida em que as áreas de pastagem elas vão se expandindo pela Amazônia, a floresta ela vai sendo cada vez mais desmatada. Um outro exemplo de projeto extrativista foi o Projeto Carajás. Muito importante esse projeto, tá? O Projeto Carajás, ele foi direcionado à Serra de Carajás, no estado do Pará. Gente, na década de 60 se descobre que a Serra de Carajás ela vai ser a maior mina de minério de ferro a céu aberto do mundo. Eu coloquei essa informação aqui, ó. Maior área de reserva a céu aberto do mundo, a Serra de Carajás. E aqui nós temos um grande problema. Porque, pô, você acha uma grande área com riqueza de minerais metálicos. E como que você começa a fazer a exploração lá se não tem transporte, se não tem energia, se não tem como você ter uma infraestrutura para que essa área ela consiga ser uma área de escoamento, de produção e desenvolvimento? Então vai exigir muito de vários órgãos do governo financiar exatamente obras para essa região. Uma empresa que ficou muito importante para atuar no Projeto Carajás foi a Vale do Rio Doce, que nesse momento ainda era estatal, ainda era uma empresa do Estado. E aqui nós vamos ter o desenvolvimento de algumas questões infraestruturais. Um exemplo vai ser a Vila de Carajás e o núcleo de Paraupebas. A Vila de Carajás vai ser uma área para o pessoal que for servir como mão de obra, que fosse direcionar para essa área, ter aonde residir. E esse núcleo de Paraupebas vai ser o núcleo urbano que vai se formar, que vai se beneficiar, é claro, de todo esse mercado consumidor. Então vai se desenvolver uma série de serviços, uma rede de serviços no pé da serra, justamente para poder o setor terciário se desenvolver também junto a essa atividade que começa a crescer no estado do Pará. Outro exemplo de criação foi a usina hidrelétrica de Tucuruí, que é a maior usina exclusivamente brasileira localizada na bacia do Tocantins, Araguaia. A usina hidrelétrica de Tucuruí iria abastecer essa empresa mineradora exatamente porque carecia muito de eletricidade nessa região. Então, a usina de Tucuruí foi exemplo de uma obra que a gente chamava de obra faraônica, de grande porte exatamente, que viria para atender as necessidades desse projeto. Outro exemplo, Estrada de Ferro 2 Carajás, que ligava a Serra de Carajás, ou melhor ainda, liga a Serra de Carajás até o estado do Maranhão, justamente para fazer o escoamento dessa matéria-prima, porque você sabe que o mineral metálico é um mineral muito pesado, então não dá para você transportar por meio de rodovias. Você precisa de um transporte que seja um transporte para material pesado e também um transporte que seja mais rápido. Então foi desenvolvido a Estrada de Ferro dos Carajás. E ele liga, a Serra de Carajás até o porto do estado do Maranhão, que também vai ser criado nesse contexto, o porto de Itaqui, que de lá você vai ter o escoamento para o mercado externo por meio do Oceano Atlântico. Então você percebe que já que agora estamos incentivando o extrativismo mineral nessa região da Amazônia, a gente vai necessitar de uma infraestrutura justamente para atender as necessidades desses investimentos que estão a surgir. Para a Serra de Carajás não vai ser só uma área de exploração de minério de ferro não, tá? Nós vamos também ter outros recursos minerais. E lá também vai ser estimulado a produção de manganês, que vai ter um foco importantíssimo para a exportação, sobretudo para o mercado asiático, China, Japão. Temos aqui também a Europa se beneficiando desse tipo de escoamento também. Então é o Brasil abastecendo o mercado externo com as suas matérias-primas, ok? Outro projeto vai ser o projeto de alumínio, que também nós podemos chamá-lo de bauxita. A bauxita vai ser o recurso mineral que vai ser utilizado para a produção do alumínio.
Esse tipo de projeto vai ser estimulado também no estado do Pará, numa área que vai chamar-se Serra de Oriximiná. Aqui, pelo Vale do Rio Trombetas, vai ser feita essa produção do alumínio, da bauxita, que vai abastecer algumas áreas importantes aqui em Bacarena, nas empresas mineradoras, nas empresas de alumínio da Albras e Alunorte, e também vai abastecer o estado do Maranhão, em São Luís, com a indústria da Alumar. Então você produz em Oriximiná, você escoa a produção, beneficiando essas áreas que vão fazer toda essa transformação industrial nessas empresas do alumínio. Realizada pela Mineração do Norte, que será um consórcio que vai fazer esse tipo de exploração na Serra de Oriximiná, ok? Serra do Navio, no estado do Amapá. É uma área que historicamente tinha uma importante reserva de manganês, mas que hoje não tem mais. Esse tipo de mineral ele já se esgotou do estado do Amapá. Para esse empreendimento na Serra do Navio, foi construída a Estrada de Ferro do Amapá, que liga a Serra do Navio até o Porto de Santana para o seu escoamento. Olha, essa área não produz mais manganês. Entretanto, diversificou a sua economia através da produção do cromo e também do turismo ecológico. Então, a gente percebe que a região do complexo da Amazônia é uma região muito rica em diferentes tipos de recursos minerais. Foi o que a gente falou no início da aula, né? O extrativismo ele vai ser muito incentivado nessa região. Olha só, projeto Jari, gente. O projeto Jari, também no estado do Pará, já vou te dar até um bizuzinho. Se você não sabe um exemplo de mineral, onde fica um mineral metálico, se você não faz ideia na prova, tenta ver se tem Pará. Porque se tiver Pará, você já marca Pará, porque lá foi o berço de todos esses investimentos na questão da mineração. O projeto Jari, ele foi iniciado na década de 1960, foi um empreendimento privado de um americano. Entretanto, na década de 1980, o Brasil ele vai assumir esse empreendimento. Hoje se produz nessa área celulose, temos projetos de silvicultura, que é quando você planta a árvore para poder utilizá-la, para poder fazer a sua extração, evitando assim um desmatamento, é como se fosse uma prática mais sustentável. Eu tenho arroz, eu tenho caule, eu também tenho a produção de búfalos nessa área. O projeto Jari ele vai ser bem diversificado pelo governo brasileiro ao assumir esse importante empreendimento. Agora, tudo isso que vai acontecendo, como já falado, vai incentivar o desmatamento na Amazônia. E aí nós vamos ter uma área que nós vamos denominá-la de Arco da Devastação. Eu vou chamar o mapa para você visualizar. Olha por onde nós temos o Arco da Devastação avançando. Você percebe que esse arco ele está avançando por aqui, por essa área. A área onde compreende a Amazônia Oriental, a Amazônia a leste do território mais do complexo da Amazônia. A Amazônia Ocidental, por sua vez, já vai ser uma área um pouco mais preservada, ok? Mas a Amazônia Oriental ela vai ser muito prejudicada por conta desse avanço desses projetos, desse avanço da mineração, desse avanço de todo esse esquema econômico que o governo começa a proporcionar. Beleza, eu coloquei aqui, ó, se expande a partir do avanço econômico, através dos projetos minerais e também dos projetos agropecuários que vão acontecer nessa área, também a construção de estradas, de hidrelétricas, que colocam muitas florestas a ficarem submersas por conta do represamento da água dos rios. Então toda essa área vai ser muito prejudicada à medida em que você tem o avanço da economia para a Amazônia. E vão ser criados dois importantes tipos de medidas nos anos 2000 que visa conter os efeitos desse arco da devastação. Uma delas é o Plano da Amazônia Sustentável, que tem o objetivo de tratar essa área, embora cresça o seu desenvolvimento econômico, com mais racionalidade, para que a gente não acabe com toda essa floresta. Afinal, a floresta amazônica vai ser importante e colabora e muito para o nosso regime de chuvas, sobretudo no período do verão. São os rios voadores. Então, a ideia é você conciliar o desenvolvimento econômico com a questão da preservação. O nome disso vai ser sustentabilidade. É claro que nos anos 90, uma dicasinha importante, vai acontecer aqui a Eco ou Rio 92, uma conferência mundial para o meio ambiente que vai tratar dessa ideia mais importante da sustentabilidade. E também temos a Lei de Gestão de Florestas Públicas de 2006, que vai falar o seguinte,
que o Estado ele vai dar concessões para o capital privado para atuar e fazer investimentos na floresta. Porém, esse capital privado ele vai precisar, seguir algumas diretrizes que o Estado ele vai impor. Também foi questão de prova de militar, se não me engano foi a prova da ESA, coloca aí na tela. Eu falo para colocar na tela porque eu vou lembrando, mas aqui eu não estou vendo essa questão. Mas ele está falando exatamente, se você der uma lida, sobre todo esse conceito que vai ser implementado na Lei de Gestão de Florestas Públicas, que vai justamente falar para o capital privado a forma como vai ser o manejo, como vai ser o tratamento de toda essa floresta. Então o governo dá concessão para o capital privado a partir dessa lei, porém vai começar a cobrar medidas que lhe for convenientes para preservar essa área. Coloquei aqui medidas para conter a devastação. E na questão geopolítica, nós já vimos algumas em aulas anteriores, mas vale sempre estar ressaltando. Um importante tipo de medida que vai reforçar os laços geopolíticos do Brasil com outros países daqui do continente vai ser a OTCA, que vai ser a Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia. Ele vai ser firmado pelos países que compõem o Complexo da Amazônia. Afinal, a Amazônia não é exclusivamente brasileira. Põe o mapa aí na tela, você provavelmente está visualizando esse mapa. Perceba que tem outros países além do Brasil que vai ter a floresta amazônica. Temos aí Peru, Bolívia, Venezuela, Guiana, Suriname, Colômbia. Ou seja, esses países vão firmar esse acordo com o objetivo de fazer cooperações em vários aspectos para poder desenvolver e prosperar o Complexo da Amazônia. Coloquei aqui, integração e desenvolvimento, elaborando uma infraestrutura de maneira mais conjunta para essa região, além, é claro, de proteção às comunidades tradicionais dessa região e também o incentivo à sustentabilidade. E aqui eu destaco também a cooperação científica, que vai ser uma forma de você melhorar o tratamento da floresta amazônica através do desenvolvimento de tecnologias para promover, claro, a questão do seu melhor tratamento com essa importante floresta. Vale ressaltar que essa ótica ela teve limitações importantes, porque nós temos um espaço físico muito grande e recursos bem limitados entre os países que compõem esse tratado importantíssimo. Temos também o Calha Norte 85, que vai ser uma atuação dos militares nas áreas de fronteira, que vão, além de reforçar o poder do Estado, eles também vão promover um desenvolvimento sustentável e ajudar na elaboração de uma infraestrutura para essa região, mas também no apoio de comunidades tradicionais, na ideia de você também estar sempre mapeando os possíveis canais e rotas do narcotráfico, enfim, você tem ali os militares eles atuando mais intensamente nessa área da nossa fronteira da Amazônia. Inicialmente vai ser do estado do Amapá até o estado do Amazonas, do Oiapoque até Tabatinga, e a partir dos anos 2000 nós vamos ter esse projeto sendo estendido para toda a fronteira da região da Amazônia. E aqui nós temos a CIVAM, que vai ser o Sistema de Vigilância da Amazônia, onde temos a proposta de um sensoriamento remoto que visa mapear atividades ilícitas que acontecem no complexo. A gente vai ter queimadas, garimpos ilegais, a biopirataria, o problema do narcotráfico, e a CIVAM ela vai estar exatamente com essa responsabilidade de promover o mapeamento por meio de uma sofisticada rede tecnológica e, consequentemente, evitar que mais atividades ilícitas aconteçam na Amazônia. A CIVAM vai ser uma iniciativa que vai ser administrada pela CIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia, e integrada à CISFRON, que vai ser o Sistema de Monitoramento de Fronteiras dessa região. Bom, meus amigos, tentei falar ali o mais rápido possível para esse vídeo não ficar astronômico, muito longo, mas eu espero de verdade que você tenha entendido um pouco sobre esse importante complexo. Fica com a gente, se você gostou, dá o like, tamo junto, grande abraço.